Bora lá. Mãos à obra. Hoje é dia 6 de julho de 2022. Mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1 do curso técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, nas últimas duas aulas, eu pedi para que vocês assistissem um vídeo que eu tenho lá no YouTube sobre integridade referencial. Esse vídeo, ele fala de integridade referencial e fala também de engenharia reversa. Engenharia reversa não é um assunto que está nos nossos planos dessa disciplina, mas integridade referencial é um assunto muito importante. Então, eu quero fazer uma demonstração prática para vocês hoje sobre exatamente esse assunto, integridade referencial. Para isso, eu vou criar um banco de dados específico para a gente tratar desse assunto e quero fazer algumas demonstrações para que vocês entendam melhor a função daqueles relacionamentos que nós colocamos nos projetos. Para isso, eu vou inventar um pequeno banco de dados aqui. Então, já está compartilhada a tela, já estou aí no Workbench, que é o software que eu vou usar para fazer o projeto desse pequeno banco de dados. Então, vamos lá, vamos criar um novo modelo. File, New Model. Neste novo modelo, nós vamos adicionar um diagrama. E nesse diagrama, nós vamos criar um pequeno banco de dados. Esse banco de dados terá uma tabela com os estados do Brasil, estados, e vai ter sigla, chart 2, not null, e o nome do estado também not null. Então, essa é a tabela estados. Depois da tabela estados, eu vou criar a tabela de cidades. A tabela de cidades vai ter um código, vai ter um nome, vai ter uma população. População pode ser integer. Essa vai ser a nossa tabela de cidades. Entre as tabelas estados e cidades, eu vou criar um relacionamento. Esse relacionamento aqui, de cardinalidade 1 para muitos, que a gente já está habituado a usar. Cidade, depois em estados. Ele automaticamente criou na tabela cidades a coluna estados sigla e eu vou trocar para apenas estado. Consequentemente, o principal tema da aula de hoje é esse cara aqui, ó. Em tudo que nós fizemos na disciplina até hoje, eu acredito que vocês já perceberam que esse relacionamento que existe entre as tabelas tem entre suas principais funcionalidades
a missão de fazer com que eu saiba em qual estado está localizada uma determinada cidade. Então, na tabela de cidades aqui, eu tenho a coluna Estado, que, por exemplo, se aqui na coluna Estado da tabela de cidades estiver o valor SP, esse valor SP, eu busco ele na coluna sigla da tabela Estados e vou localizar o nome desse estado. Então, essa é uma das funcionalidades, uma das funções desse relacionamento, fazer a ligação entre as informações que você tem nas tabelas do seu banco de dados. E a partir do momento que você faz essas ligações, você começa a gerar as informações do seu sistema, que é a parte mais relevante, né? Eu vou criar mais uma tabela só. Vou criar aqui uma tabela de pessoas. Essa tabela de pessoas também vai ter um código. Vai ter um nome. Vai ter uma data de nascimento, do tipo date. Pronto, só essas 3 colunas. E aí, eu vou fazer aqui 2 relacionamentos entre pessoas e cidades. Nesse banco de dados exemplos que eu estou criando, eu quero saber qual a cidade que a pessoa nasceu e qual a cidade que a pessoa foi enterrada quando ela morreu. Então, considerando essas 2 informações, eu vou fazer aqui 2 relacionamentos. Esse primeiro relacionamento, eu vou saber onde a cidade onde a pessoa nasceu. Então, aqui, deixa eu salvar esse negócio. Aqui eu sei a pessoa, eu tenho o código da pessoa, o nome da pessoa, a data de nascimento da pessoa e o código da cidade onde ela nasceu. Então, a coluna nasceu da tabela pessoas, tem um código, um número, e esse número me leva às informações da cidade onde ela nasceu, através da coluna código da tabela cidades. Vou fazer um outro relacionamento, que aí é onde a pessoa foi enterrada. Então, agora, essa outra coluna que temos na tabela de pessoas, eu vou chamar de enterrada mesmo. Enterrada. Só que, veja bem, o enterrada não pode ser obrigatório, não pode ser not null, tá? O nasceu precisa ser not null. E aqui é interessante que você percebe, ó, a coluna enterrada, o not null não está marcado. Percebam que aqui no desenho da tabela pessoas, a coluna enterrada tem aqui do lado esquerdo um símbolo, um triângulo com o conteúdo branco, podemos dizer assim, né? É um triângulo com fundo branco, sei lá. Já o nasceu, que também é uma chave estrangeira, como ele é not null, ele está também em um triângulo, porém com o seu conteúdo colorido. Então, é interessante a gente já ir identificando essas coisas, porque a gente começa só de olhar para a imagem aqui, a gente já sabe o que é null e not null, né? Como mesmo acontece aqui, ó, com o nome e população da tabela cidades. Nome está com fundo azul, população não está. Então, população não deve ser not null. Vou fazer um teste com o nascimento aqui da pessoa. Ó. No nascimento da pessoa, se eu tirar, olha lá, ó, presta atenção na coluna nascimento da tabela pessoas. Quando eu marco e desmarco, ó, ele está colorindo e descolorindo. Então, com isso, você começa a identificar que quando o símbolo que está ao lado esquerdo do nome da coluna está colorido, é not null. Se não está colorido, é null. Por que que enterrada não pode ser not null? A pessoa nasceu, está viva? Então, se ela está viva, não existe a cidade ainda onde ela foi enterrada. Então, essa informação ela não é de preenchimento obrigatório, só vai ser preenchido quando a pessoa morrer. Então, esse é o banco de dados que nós vamos usar como exemplo na aula de hoje. Deixa eu salvar esse negócio aqui.
fechar essa janela aqui. É isso. Então, agora eu vou criar esse banco de dados e depois, na sequência, eu quero mostrar para vocês outros conceitos que estão relacionados a esses relacionamentos que nós fazemos entre as tabelas. Certo? Os comandos que eu vou usar para criar essas tabelas, eu vou guardar, porque eu vou criar esse banco de dados com duas situações diferentes aqui nos relacionamentos, tá? Então, bora lá. Aliás, eu tenho aqui os comandos, não preciso, eu vou guardar só os comandos insert, porque o insert eu preciso, porque na hora que eu for inserir os dados, eu vou precisar desses comandos. Deixa eu deixar um bloco de notas aqui, para mim guardar esses comandos. Deixa eu deixar aí do lado de cá. Pronto, tá aqui. Ok, então vamos lá. Vou abrir aqui a minha conta no Data Center, criar um banco de dados. Já expliquei isso nas aulas anteriores e vou fazer esse procedimento novamente. Já estou aqui na minha conta Prof, no Data Center. Vou aqui no ícone Banco de Dados MySQL. Vou criar um novo banco de dados que vai se chamar 6/7/22. 06. Vou fazer um nomezinho diferente, vai ser 06, né? 06 de julho 2022. Esse é o nome do banco de dados. Ele já, como eu já expliquei, ele já sugere o usuário com o mesmo nome. Vou gerar uma senha aleatória aqui e vou mandar criar esse novo banco de dados. Banco de dados criado. Vou clicar aqui no PHP MyAdmin para que eu possa processar os comandos dentro desse banco de dados. Então, o banco de dados está aqui, Prof 06 Jul 2022. Já estou clicando nele para entrar dentro dele. A gente percebe que ele está vazio, nenhuma tabela encontrada nessa base de dados. Agora eu vou pegar o Workbench e vou começar a criar as minhas tabelas. Vou pegar aqui o primeiro, o comando para criar a tabela estados, que é esse aqui. Porém, eu vou fazer de um jeito um pouco diferente. Eu já expliquei isso na aula passada. O Workbench, ele cria o banco de dados com um jeito um pouquinho diferente. Então, eu vou fazer isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Fazer umas substituições aqui. Eu quero ficar com esse código pronto. Então, aqui está o comando de criar a tabela estados. Vou tirar isso aqui. Create table estados. Já expliquei esse comando, eu espero que vocês tenham entendido e saibam. Vou salvar esse negócio aqui também. Deixa eu colocar isso aqui, nem sei onde eu vou pôr isso, deixa eu ver. Documentos, vou botar aqui. Comandos, SQL, aula, banco de dados 1, 6/7/2022. Pronto. Aí. Agora, o comando da criação da tabela cidades, também eu vou colocar aqui, porém, eu vou fazer diferente. Essa parte aqui, que é a parte do relacionamento, eu vou fazer de uma forma diferente. Isso aqui sai fora. Depois eu troco todos esses acentos uma vez só. Agora, eu vou deixar isso aqui, porque depois eu vou usar parte disso aqui para criar o relacionamento de acordo com o que eu expliquei na aula passada, mais especificamente. Deixa eu pegar aqui o comando de criação da tabela pessoal.
Agora é a criação da tabela ponto e vírgula. Deixa eu tirar todos esses acentos aqui. Pronto. Então, ó, criação da tabela estados, criação da tabela cidades, criação da tabela pessoas. Agora, eu vou criar esses 3 relacionamentos usando o comando alter table, exatamente como eu expliquei na aula passada, se não me falha a memória. Então, relacionamento de cidades com estados é alter table. Deixa eu fazer assim, porque a gente digita o comando olhando para o projeto, né? Alter table cidades, add foreign key, o nome, FK cidades estados. A tabela cidades é a coluna estado, é aí que faz referência a estados sigla. E, por fim, o principal assunto da aula de hoje são esses 2 caras aqui, ó. Eu quero que vocês entendam qual é o impacto dessa especificação de restrição na exclusão e restrição na alteração nos relacionamentos. Todo relacionamento que existe entre as tabelas no projeto de banco de dados, eles têm especificado algum tipo de ação quando acontecer exclusão ou alteração. A ação que estamos solicitando ao software de banco de dados, nesse caso, é de restrição. Então, daqui um pouquinho vocês vão entender melhor o que significa isso aqui. Então, está feito esse relacionamento aqui entre estados e cidades. Agora eu vou fazer esses outros 2 aqui, ó. É alter table pessoas, add só, né? Deixa eu copiar aqui também. Nasceu, falta esse cara aqui. Nome, FK1, pessoas, cidades, e faz referência. Isso que eu estou fazendo aqui, gente, a gente já tinha feito na aula passada, tá? Só estou aproveitando que um pouco do que foi gerado pelo Workbench, mas esse comando aqui, ele está lá na explicação da aula passada. Vou tirar esse MyDB aqui, que é o banco de dados. Então, existe uma ligação entre a tabela pessoas, que é a coluna nasceu, que faz referência à tabela cidades, coluna código. Também vamos trabalhar com o mesmo critério de restrição para delete update. O outro é exatamente igual, o que muda é que o relacionamento entre pessoas e cidades se dá pela coluna enterrada, que faz referência também com código, com restrição de update e delete. Então, tá aqui, nós temos 3 relacionamentos no nosso projeto de banco de dados, tá aqui os 3 relacionamentos e tá aqui os 3 comandos para explicar para o software de banco de dados esses 3 relacionamentos. Tá aqui. Vou salvar esses comandos porque depois eu vou apagar esse banco de dados e vou criar ele usando outros critérios para vocês entenderem bem a diferença.
Eu vou tentar na confiança aqui, vou pegar esses comandos todos aqui, ó, Ctrl+C, vou lá na aba SQL do meu banco de dados, vou botar esse SQL aqui, vou dar uma olhada para ver se ele acusou algum tipo de erro. Opa, temos um erro aqui, ó. Em todos os create table, não, só nos cidades e pessoas. Eu vou corrigir, eu já identifiquei o que é aqui, ó. Faltou fechar esse parênteses aqui, tá vendo? O parênteses lá do create table. Então, faltou fechar um parênteses aqui, faltou fechar um parênteses aqui. Vou salvar de novo esse meu arquivo texto, vou copiar novamente, vou voltar aqui, apagar esse e colar o novo. Eu conferir se tem algum erro agora. Aparentemente não. Então, vou mandar continuar. Ele deve processar todos esses comandos e criar as minhas tabelas. Tá aí. Processado com sucesso. Criou as minhas 3 tabelas aqui, ó. Tabela cidades, tabela estados e tabela pessoas. Cidades, estados e pessoas. Tá aí as 3 tabelas. Agora, eu vou criar alguns comandos para inserir dados dentro desse banco de dados, tá? Então, deixa eu me organizar aqui. Aí. Vamos lá. Para inserir dados na tabela estados. Insert, into, tabela estados, abre parênteses, coluna sigla, coluna nome, fecha parênteses. Quais são os valores? Os valores para essas colunas serão MG, Minas Gerais. Vírgula. Eu vou fazer aqui pelo menos uns 4 ou 5 estados. SP, RJ, PR, ES, GO, e tá bom. Chega, cansei. Então vamos lá. SP é São Paulo, RJ Rio de Janeiro, PR é Paraná, ES é Espírito Santo, GO Goiás. Salvei. Vou executar esses comandos para ver se deu certo. Novamente, volto aqui na aba SQL, colo esses comandos. Aparentemente, ele não acusou nenhum erro. Mando continuar. Ele processa com sucesso. Então, agora, se eu vier aqui na tabela estados, ele já mostra o conteúdo inserido aqui, ó. Perfeito. Então, aqui já está correto. Agora, eu vou cadastrar algumas cidades. Então, vamos lá. Insert, into, cidades. A tabela de cidades tem código, nome, população e estado. Só que esse código, se não me falha a memória, ele é autoincremento. Aqui, ó. O código da tabela cidades, ele é autoincremento. Isso significa que eu não preciso informar o valor que o banco de dados vai colocar automaticamente. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, na hora de inserir os dados na tabela cidades, eu não vou informar código, eu vou informar qual que é o nome da cidade, qual que é a população da cidade, e vou informar, logicamente, qual que é o estado. Os valores, então, vamos lá. Uberaba, 300, deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui numa linha só. 300.000, estado MG. Ponto e vírgula. Beleza, deu. Deixa eu tirar um pouco de espaço desnecessário aqui para mim ganhar espaço.
Ok, então deixa eu cadastrar mais algumas cidades aqui. Então vamos lá, em Minas Gerais, vou colocar Uberaba, vou colocar Araxá, 80 mil, Ibiá, 35 mil. Vamos para São Paulo. São Paulo nós teremos Igarapava, teremos agora em Goiânia, Anápolis, Anápolis será em Goiânia. Vamos colocar aqui Campos, no Rio de Janeiro. Vamos colocar Campinas em São Paulo. E vamos colocar, por último, Araguari. Em Minas Gerais. Então, essas serão as cidades que nós vamos cadastrar no nosso banco de dados. Copiei os comandos. Mais uma vez, volto para a aba SQL do meu banco de dados. Coloco esses comandos aqui. Vamos ver se vai dar algum erro. Não deu erro. Ok, vou processar. Pronto, processado com sucesso. Se eu vier na tabela cidades aqui, está aí as cidades cadastradas. Bom, eu disse para vocês que existem vários motivos, vários conceitos envolvidos nesse relacionamento que nós colocamos no projeto de banco de dados. Eu vou mostrar um para vocês agora. Um conceito importantíssimo. Vou pegar um comando desse aqui e vou tentar cadastrar uma cidade. Vou tentar cadastrar aqui, ó. Vou tentar cadastrar a cidade de Manaus. No Amazonas, no estado do Amazonas. Quando eu tentar cadastrar Manaus, dá uma mensagem de erro. E vejam qual que é a mensagem de erro. Não é possível adicionar ou alterar uma linha filha, porque falhou uma chave estrangeira. E aqui ele fala qual que é a chave estrangeira. É a chave estrangeira que liga cidades, coluna estado, com estados, sigla. Ele está falando assim, ó, quando você fez o projeto e implementou o banco de dados, você falou que existia uma relação entre a tabela cidades e a tabela estados. E que essa relação se dá pela coluna estado com a coluna sigla. E é isso que está aqui no projeto, gente, ó. É isso que está no projeto. Ué, e o que eu fiz que foi contra esse relacionamento quando eu tentei inserir a cidade de Manaus? Eu tentei inserir a cidade de Manaus, falei que a cidade de Manaus, o estado dela, a sigla é AM. Só que, se eu for na tabela estados, eu não tenho a sigla AM. Então, percebam que, quando eu faço um relacionamento no projeto de banco de dados e faço corretamente a sua implementação, o software de banco de dados controla para mim se ao cadastrar uma cidade, na coluna estado, eu estou informando um valor que existe lá na coluna sigla da tabela estado. Então, nós estamos falando de integridade referencial. Veja bem essa palavra, integridade referencial. Veja bem, eu quero um banco de dados íntegro.
Ou seja, eu quero um banco de dados com os dados confiáveis. E a integridade é referencial porque a coluna estado da tabela cidades, ela faz referência à coluna sigla da tabela estados. Então, daí vem o conceito de integridade referencial. O software de banco de dados controla essa integridade para a gente, para garantir que toda vez que eu pegar uma cidade qualquer que esteja cadastrada na tabela cidades, quando eu pegar o conteúdo da coluna estado, eu vou achar com certeza o correspondente lá na coluna sigla. Então, como eu fiz isso no projeto e fiz corretamente o comando de implementação do banco de dados, o software de banco de dados vai ser o guardião dessa regra. Então, prestem atenção. Quando eu falo de integridade referencial, quando eu falo dos conceitos envolvidos no relacionamento entre as tabelas, um deles é, ao inserir uma linha em uma tabela, que tenha uma chave estrangeira, no caso, a tabela cidades tem a coluna estado, que é uma chave estrangeira. A chave estrangeira está sempre do lado do símbolo infinito no relacionamento. Então, o que eu preencher na coluna estado já tem que existir lá na coluna sigla do outro lado. O software de banco de dados vai checar isso para mim. Toda vez que o programador implementou lá no algoritmo, lá no software, que vai fazer acesso ao banco de dados, um comando insert, mesmo que o programador não faça nenhum tipo de validação ou checagem, o software de banco de dados vai fazer. E se não tiver, o software de banco de dados não vai aceitar gravar aquela informação, não vai aceitar a inserção, né, daquela informação e vai dar um código de erro que provavelmente o programador vai tratar isso lá no algoritmo. Bom, mas tem mais. Eu agora vou, depois de cadastrar as cidades, e aí a gente pode conferir aqui, que as cidades, elas foram cadastradas com os códigos de 1 até 8. Então, eu tenho cidades de código 1 até 8. Então, agora, eu vou cadastrar as pessoas. Então, deixa eu colocar o projeto do banco de dados aqui. E para cadastrar as pessoas, vai ser insert, into, pessoas. Também na tabela pessoas, o código aqui do pessoas não foi autoincremento, ó, tá vendo? E eu vou consertar isso. Como é que eu faço para consertar? Eu tenho que colocar esse autoincremento aqui. Eu tenho que apagar a tabela pessoas e criar ela de novo. A tabela pessoas está vazia mesmo. Só que quando eu apago a tabela pessoas, eu apago também esses dois relacionamentos aqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou pegar a tabela pessoas. Aliás, eu clico aqui. Na tabela pessoas aqui, eu tenho a opção de eliminar. Então, eu vou clicar no eliminar. Ele pergunta se tem certeza que eu devo apagar a tabela pessoas. Ele até me mostra qual que é o comando que vai ser processado. O comando para excluir uma tabela é drop table. Dou OK. A tabela de pessoas foi excluída. Vou criar a tabela de pessoas novamente, porém agora com o autoincremento para o código. Foi criado com sucesso, só que agora eu preciso criar os dois relacionamentos de pessoas com cidades. Então, eu vou copiar novamente aqui. Vou colocar esses dois códigos aqui para recriar os relacionamentos. Então, vamos continuar. Relacionamentos criados. Show de bola. Agora, eu posso voltar aqui e considerar que o código da pessoa é inserido automaticamente, consequentemente, na tabela pessoas, eu vou precisar informar o nome da pessoa, o nascimento da pessoa, o nasceu e o enterrada.
Então, eu vou ter o código é automático, o nome, eu vou chamar o Zeca. Data de nascimento do Zeca, 1980, 10/10. Aqui não vai caber tudo numa linha só, né? Então, eu vou passar o vale isso para baixo. O Zeca nasceu dia 10/10/1980. Qual que é a cidade que o Zeca nasceu? O Zeca nasceu na cidade 4. Qual que é a cidade 4? Aí tem que consultar lá, né? O Zeca nasceu na cidade 4, que é Igarapava. O Zeca nasceu na cidade 4 e o Zeca foi enterrado em qual cidade? Cidade 8. Ponto e vírgula. O Zeca foi enterrado em Araguari. Nasceu em Igarapava e depois foi enterrado em Araguari. O que eu vou fazer aqui? Antes de criar esses comandos, eu vou tentar inserir aqui, ó, a cidade 15. Vou tentar cadastrar o Zeca como tendo nascido em 10/10/1980. Ele nasceu na cidade 4 e foi enterrado na cidade 15. É o mesmo conceito que nós já testamos, ó. Vai dar erro, não existe a cidade 15. E existe no projeto um relacionamento aqui, ó. Quando o cara digita o código da cidade onde a pessoa foi enterrada, esse valor tem que existir lá na coluna código da tabela cidades. Se a gente vier aqui, ó, na tabela cidades, estou abrindo em uma outra aba, tá? Não existe a cidade 15. Se não existe a cidade 15, na hora que eu tentar falar que ele foi enterrado na cidade 15, vai dar erro. E na mensagem de erro, mais uma vez, ele fala assim, ó, essa informação que você está tentando inserir fere um relacionamento que foi especificado no projeto. Então, nós temos aqui no insert uma validação do relacionamento que foi estabelecido no projeto, tá? Então, eu vou corrigir. Então, eu vou colocar aqui novamente na cidade 8 e vou cadastrar mais algumas pessoas aqui. Eu vou cadastrar 4 pessoas só. Vamos ter o Zeca, a Maria, o Fred e a Rita. A Maria nasceu em 1998, em dezembro, dia 15 de dezembro. Nasceu na cidade 2, e aí ela está viva ainda. Se ela está viva, não existe informação da cidade onde ela foi enterrada. O Fred nasceu em 1999, em maio, no dia 21 de maio. O Fred nasceu na cidade 7 e também não tem informação de onde ele foi enterrado, porque está vivo ainda. E a Rita nasceu em 2003, no mês 6, no dia 16, nasceu na cidade 2 e foi enterrado na cidade 5. Então, vou cadastrar essas 4 pessoas aqui. Para o banco de dados, colou, não apareceu nenhum erro, continuar, as 4 pessoas cadastradas com sucesso. Se eu clicar na tabela pessoas, tá aí as 4 pessoas. Vejam que o Zeca, código 2, nasceu na cidade 4, foi enterrada na cidade 8. Maria e o Fred ainda estão vivos, ó. Não tem o código da cidade onde foram enterrados. Essa pessoa foi enterrada. Pronto. Então, recapitulando, já mostrei para vocês que quando você faz um relacionamento no projeto, você está pedindo para o software de banco de dados garantir que o valor a ser armazenado na chave estrangeira existe lá na chave primária correspondente. A chave estrangeira é a coluna que está do lado do infinito e a chave primária correspondente é que está lá no número 1, que aqui no caso é sigla. Bom, mas quando nós fizemos a criação desses relacionamentos, nós fizemos a opção por colocar restrição no delete e restrição no update.
que significa isso? Significa que se eu tentar excluir alguma informação que comprometa a integridade referencial, o software de banco de dados vai restringir, restrição. Então, tentei apagar uma informação que compromete a integridade, restrição. Ele não vai deixar. Vamos dar um exemplo prático desse negócio? Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Na tabela de cidades, eu tenho a cidade de Uberaba, eu tenho a cidade de Araxá, Ibiá e Araguari. Essas 4 cidades estão ligadas ao estado MG. Então, se eu vier na tabela estados, pegar o estado Minas Gerais, que é a sigla MG, e tentar apagar Minas Gerais da tabela estados. O que vai acontecer? Apagar. Então, vou apagar Minas Gerais. Olha o que ele está falando. Não pode excluir ou alterar a linha parente por causa de um relacionamento. Ou seja, como eu especifiquei que tentativas de apagar informação que comprometam a integridade referencial é restrito, ou seja, não permita que isso aconteça. Por que ele não está permitindo que eu exclua Minas Gerais? Porque se eu apagar a linha Minas Gerais da tabela estados, lá na tabela de cidades, eu vou ficar com algumas cidades apontando um estado MG que não existe mais. Então, o software de banco de dados não vai cuidar da integridade só na hora de inserir uma nova informação. Ele vai cuidar também da integridade referencial na hora que você apagar informações do banco de dados. O outro critério é o seguinte: quando você tentar alterar alguma informação no banco de dados e essa alteração implicar em uma quebra da integridade referencial, eu também estou mandando restringir. Não pode fazer alteração que comprometa. Vou simular isso aqui agora também. Se eu tentar pegar, por exemplo, a cidade de Uberaba, que está ligado ao estado MG, e tentar ligar Uberaba ao estado do Amazonas, que não existe, ó. Vamos fazer esse teste. Para isso, eu tenho que fazer o seguinte. Update, cidades, colocar na coluna sigla, colocar AM de Amazonas, quando o código for Uberaba, é que código, hein? Deixa eu ver aqui. Uberaba é cidade de código 1, estado igual a MG. Então, é estado aqui, ó. Então, eu vou alterar a tabela cidades, colocando na coluna estado MG quando o código for 1. O que eu estou tentando com este comando? Eu estou fazendo um update, uma alteração nos dados. Eu quero alterar os dados da tabela cidades, colocando na coluna estado o valor AM quando o código da cidade for igual a 1. Estou tentando alterar Uberaba de MG para AM, Amazonas. Quando eu mandar continuar, erro. E olha a mensagem é exatamente a mesma coisa. O que eu tentei fazer? Eu tentei fazer uma alteração de uma informação do banco de dados, porém, essa alteração vai comprometer a integridade referencial. Como a opção que eu fiz foi por uma restrição, o software de banco de dados não deixou. Bom, gente, então, fechando esse primeiro momento, quando eu especifico relacionamento entre tabelas em um projeto de banco de dados, o software de banco de dados vai garantir para mim a integridade referencial de acordo com o que eu especifiquei nesses relacionamentos. Se eu especifiquei restrição na exclusão e na alteração, ele não vai permitir
que eu faça delete e update que comprometa a integridade referencial. E, ao inserir uma nova informação, ele vai fazer a conferência se o valor que eu estou especificando para a chave estrangeira tem o correspondente lá na chave primária do outro lado. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? De boa? Beleza, então nós vamos dar um passo agora para... eu vou pegar aqui o banco de dados, vou excluir essas tabelas, então eu vou eliminar a tabela, vou eliminar pessoas, agora eu vou eliminar cidades e vou eliminar a tabela estados. Pronto. Meu banco de dados agora foi destruído, meu banco de dados está vazio novamente. Certo? Por quê? Porque agora eu vou recriar o meu banco de dados. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou copiar. Não, eu vou deixar isso aqui, eu vou alterar e não... Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar lá no manual. As opções que existem, tá? Essa integridade que eu estou mostrando para vocês, essa integridade referencial, ela acontece em qualquer software de banco de dados, tá? Nós estamos fazendo todos os nossos testes aqui com... eu já falei que, apesar de aqui no Data Center constar como banco de dados MySQL, a gente sabe que, na realidade, quando a gente vem para cá, deixa eu ver aqui, servidor, nós estamos trabalhando com o servidor MariaDB, né? Não é necessariamente MySQL, é sua irmã bastarda. Então, não é só esses dois softwares de banco de dados, todos os outros softwares de banco de dados têm essa mesma lógica, tá? E no caso do MySQL MariaDB, só funciona essa integridade referencial se a gente usar essa engine. Essa engine aqui, é uma característica específica de MySQL MariaDB, tá? Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse manual é o Cascade. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Chaves estrangeiras. Aqui, ele está falando das restrições... Deixa eu ver se é nesse item. Isso. Então, no onDelete e no onUpdate, eu usei restrito. Mas, eu vou até aumentar aqui, deixar bem grande para mostrar de novo. Quais os tipos de restrições que eu tenho para chaves estrangeiras? Ao criar o relacionamento, eu especifiquei no delete e no update, eu especifiquei restrição. São 4 opções, tá? Restrição, cascade, set null e no action. O único que eu não vejo muito sentido, eu não gosto de set null e no action, porque vai contra a lógica de um banco de dados íntegro. Imagina, você tem uma cidade que está constando que está no estado MG, você pega o MG, vai procurar na tabela de estados, não acha nada. Então, é estranho, tá? Então, 99,9999% dos projetos que eu já fiz até hoje, a gente só usa restrição. Mas eu quero mostrar para vocês o que é esse cascade aqui. Esse cascade é um perigo. Um perigo. Vocês vão entender por que ele é um perigo. Então, eu vou trocar. Eu vou pegar esse nosso projeto. Eu já apaguei lá o banco de dados, está vazio. Cadê? Está vazio, deixa eu até dar uma atualizada aqui. Pronto. Está vazio de novo. Vou pegar os nossos comandos e onde estava restrito, eu vou trocar para cascade. Então, agora, cascade. Pronto. Vou executar tudo de novo. Vou executar, vai criar
as tabelas de novo, vai criar os relacionamentos de novo, só que agora, nos relacionamentos, eu não estou colocando mais restrição, estou colocando cascade. Certo? Cascade, cascade. E vamos mandar processar esse troço, ele vai criar o banco de dados, nós vamos conferir esse banco de dados com as informações. Vamos ver, na tabela estados, eu tenho lá os estados, Espírito Santo, Goiás, Minas, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. E as cidades? Tenho lá Uberaba, Araxá, Ibiá, Igarapava, Anápolis, Campos, etc. E, por último, eu tenho as pessoas. Eu tenho o Zeca, Maria, o Fred e a Rita. Aí, o que eu quero que vocês entendam comigo? Aliás, eu vou até desenhar, gente. Vou desenhar para facilitar o entendimento de vocês. Eu vou pegar a tabela de estados. Vou colocar ela aqui. Vou pegar a tabela de cidades. Vou colocar ela aqui. Vou pegar as pessoas agora. Vou colocar elas também aqui no desenho. Pronto. Deixa eu dar só uma organizada aqui, para a gente conseguir ver tudo na tela. Pronto. Então, olha só que legal. Se eu pego Minas Gerais está ligado a Uberaba, Minas Gerais está ligado a Araxá, Minas Gerais está ligado a Ibiá, Minas Gerais está ligado a Araguari. Por sua vez, Uberaba, por enquanto, não tem relação com nenhuma pessoa, nem de nascimento, nem de enterro. Araxá tem. Araxá está ligado a Maria, porque a Maria nasceu em Araxá. E Araxá também está ligado a Rita. A Rita também nasceu em Araxá. Eu estou olhando aqui, ó. 2, tá vendo? 2 e 2. Igarapava está ligado a Zeca. Aqui, ó, cidade 4. Zeca nasceu na cidade 4. Só, né? E nós temos agora a cidade 7. Campinas está ligada ao Fred. Aqui, ó, o Fred nasceu na cidade 7, Campinas. Ok? E Zeca também está ligado a Minas Gerais por causa de Araguari. Certo? Mas eu quero me prender apenas a Minas Gerais. Então, Minas Gerais, nós temos pessoas que têm algum tipo de relação com Minas Gerais, ou que nasceu ou que foi enterrado. Nós temos o Zeca, que nasceu na cidade 4, que é em São Paulo, Igarapava, porém o Zeca foi enterrado na cidade 8, que é Araguari. Então, o Zeca tem uma relação com Minas Gerais através de Araguari, porque foi lá que ele foi enterrado. A Maria nasceu na cidade 2, Araxá, e a Rita nasceu também na cidade 2 de Araxá. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o estado de Minas Gerais. E eu quero que vocês entendam o que é o conceito de cascade. Cascade, olha só o que vai rolar aqui agora. Eu vou na tabela de estados,
Vou pegar Minas Gerais e vou clicar no apagar Minas Gerais. Ele fala, você quer apagar Minas Gerais? Ok. Pronto. Apaguei Minas Gerais. Vamos dar uma olhada nas cidades agora? Minas Gerais tinha relação com que cidades? Uberaba, Araxá, Ibiá e Araguari. Vamos lá na tabela cidades? Cadê? Quando eu apaguei Minas Gerais, lá da tabela de estados, o software de banco de dados falou assim, quando você falou para mim do relacionamento entre as tabelas, você usou a opção de cascade. O que é cascade? Quando eu faço uma exclusão em cascata. O que ele faz? Você quer apagar o estado de Minas Gerais? Beleza. Quais as cidades estão ligadas a Minas Gerais? Apaga também. As cidades que eu vou apagar porque estão ligadas a Minas Gerais estão ligadas a algumas pessoas. Apaga também. Então, no sumiu, não foi só as cidades ligadas em Minas Gerais. Se você pegar aqui as pessoas, sobrou só o Fred. Por quê? Sobrou só o Fred. Era o único que não tinha vínculo nenhum com Uberaba. Desculpa, com Minas Gerais. Então, quando você usa no relacionamento de um projeto de banco de dados a opção de cascade, você está falando que, em caso de exclusão, é uma exclusão em cascata. Agora, imagina isso no sistema da Casas Bahia. Casas Bahia é uma rede de lojas que tem no Brasil inteiro. Sem querer, um estagiário entra no banco de dados das Casas Bahia e apaga lá na tabelinha de estados o estado de São Paulo. O que vai acontecer? Ele vai apagar o estado de São Paulo. Se o banco de dados foi criado na opção Cascade, o software de banco de dados vai falar o seguinte, tem que apagar o estado de São Paulo. Quais as cidades que estão ligadas ao estado de São Paulo? Aí ele acha lá umas 150 cidades ligadas ao estado de São Paulo. Dessas 150 cidades, tem 800 mil clientes e 150 lojas. O que vai acontecer? Vai apagar tudo relacionado ao estado de São Paulo. Apaga o estado, apaga as cidades que estão relacionadas ao estado, as lojas que estão localizadas naquelas cidades, os clientes daquela cidade, as vendas, tudo vai desaparecer. Por isso que eu falei para vocês que Cascade é uma opção muito complicada. Você tem que saber quando é que você usa esse tipo de recurso. Dúvidas? Bom, então o que eu quero que vocês façam como atividade da aula de hoje é exatamente a reprodução desse exemplo que eu fiz aqui. Eu quero que vocês criem esse projeto no Workbank, gere aqueles comandos igual eu gerei, crie o banco de dados e repita esses testes na conta lá de vocês do Data Center. Depois é só mandar um print para mim. Você manda um print para mim desse projeto do Workbank e manda para mim também um print do seu banco de dados com os dados aqui. Certinho? Oi? O mesmo dado pode pôr. Pode preencher com os dados se você quiser. Certo? Mãos à obra.